Boa noite, pessoal. Uau! RL Live especial hoje, segunda-feira, né? E eu quero começar declarando um texto sobre a sua vida, né? O Radicais Livres vai entrar aí, o pessoal, os jovens, os adultos também. E daqui a pouco a gente vai ter aqui o nosso convidado é o pastor Euler, né? Nosso pastor aqui, nosso querido pastor. E aí eu quero declarar um texto então para nós iniciarmos, né? Daqui a pouco eu vou chamar, ele vai pedir aqui para entrar na live. E aí o pessoal aqui vai me ajudando, né? O Lucas está aqui também, vai me ajudar, me auxiliar aí. Ó, o pessoal tá entrando aí, ó. A Andréia, o pastor já entrou, o pastor Hugo entrou também, aleluia, que bênção, amém. Diego entrou também, que eu vi ali. Irmão, vocês me perdoem, vou ficar falando todo mundo que entra, porque eu vou me perder aqui, tá bom? Mas eu quero começar declarando um versículo sobre a sua vida. Amém? Que é o nosso tema do Radicais. O nosso lema, né, dos Radicais Livres aqui em Mariporã o nome da célula é Metanoia. Por que é metanoia? Mudança de mente. E baseado nessa palavra, o versículo de Romanos 12:2 é exatamente o que nós temos declarado sobre a vida dos jovens durante todo esse período que nós estamos trabalhando com eles aqui em Mariporã. Que diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus abençoe você. Quero declarar que você é um radical livre que não se conforma com esse mundo. E por você não se conformar com esse mundo, nós pensamos num tema e aí conversando com um pastor, daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia aqui e como que nós chegamos nesse tema, né? Então, posso chamar já o pastor? O pastor está aguardando. Como é que eu chamo ele aqui? Só um minutinho, irmãos. É aqui? Clica aqui. Esperar um minutinho. Expectativa. Glória a Deus! Aleluia! Paz, pastor, tudo bem? Graça e paz, meus irmãos. Muito bem, ótimo estar com os irmãos. Amém, amém. E aí, pastor, eu estava falando aqui com o pessoal que nós chegamos nesse tema pensando em tudo que está acontecendo hoje no mundo, né? Em Aham. toda essa pandemia, e aí nós estávamos trocando uma ideia, e aí o pastor falou algo, eu falei assim, poxa, eu tinha conversado com a Andréia e nós podíamos fazer um bate-papo para falar desse tema, né? O pastor, como o pastor da igreja, ele tem a preocupação, da mesma maneira como nós temos a preocupação que lideramos os jovens, né? Nesse período de não ter culto presencial, não ter célula presencial, o pessoal dispersa, né? Então, nós precisamos dar algumas direções, né? E aí, ninguém melhor para dar direção para nós que o nosso pastor, né? Então, o pastor vai começar falando aí, a gente vai trocando uma ideia. E se você tem alguma pergunta para fazer, manda aí no chatzinho. O Lucas está aqui, ele vai filtrar as perguntas aqui para a gente poder fazer no final. Amém, pastor? Amém. Ótimo. Então, eu creio que esse tema, né, de metanoia, né, da renovação da nossa mente, da mente dos jovens, não digo nem tão somente dos jovens, que esse tema, esse tempo que nós estamos vivendo, ele veio para mudar a vida de todos nós. Ele veio para mudar a chavinha na mente de todos nós. Né? Amém. E os jovens, eles estão num tempo onde eles devem aproveitar essa oportunidade, porque eles vão nos render futuramente. Então, eles já pegarem esse inteirinho do que está acontecendo para avançar naquilo que nós começamos lá atrás. Né? Então, é um tempo de oportunidade muito grande para esses jovens. Né? E eu costumo dizer o que o nosso pastor sempre diz, o pastor Wilson, né? Que um vencedor, ele vê uma oportunidade quando passa na frente da sua casa. E eu acho que, nesse momento, para todos os jovens, tanto de Mairiporã quanto de outros lugares, a oportunidade está passando em frente às suas casas.
para que eles possam continuar aquilo que foi começado por outros, né? Mudar a chavinha e avançar naquilo que tange ao reino do Senhor. Amém, pastor. E aí, pensando nesse tema, né, que nós pensamos para essa live, é como ser um radical livre nesse tempo, porque nós estamos passando algo que é atípico, né? O pastor Wilson já mencionou isso, o senhor já falou isso também. Nós já vivemos períodos de vírus, de doença, que não foi global, mas essa questão do coronavírus foi algo global e algo que afetou todos os jovens do mundo todo, né? Inclusive, nunca aconteceu das igrejas pararem por conta de algo. E a igreja agora ela teve que dar uma brecada no presencial e teve que fazer agora os cultos online, né? E aí, pensando nisso, aí nós propomos para o senhor, né, para a gente poder falar sobre esse tema. Como ser um radical livre nesse tempo, diante de tudo que está acontecendo? Então, eu vejo da seguinte forma: o verdadeiro radical ele não se conforma com determinados tempos. Amém. Por isso já tem o nome, ele é radical. Ele vai na contramão de tudo aquilo que é feito. Então, como que eu vejo que o radical deve se posicionar agora? Agora é um tempo onde aqueles que são, como que eu posso dizer, mais mornos, eles vão esfriar e até se afastar. O radical ele tem que ir na contramão disso. Um jovem radical agora ele vai mudar completamente essa forma de ver. Ele vai partir para cima naquilo que hoje para ele tem mais facilidade do que aqueles que são mais antigos. Eu dou muita risada quando eu vejo, né, alguns pastores, inclusive eu me incluo nesse rol, de mexer com esse negócio de internet. Isso é um negócio que para mim, para aprender, nós vamos aprender. Né? Nós temos a mente de Cristo. Né? Então nós vamos aprender isso aí. Mas o jovem, se você pegar um jovem de 17, 16 anos, ele sabe mexer com isso aqui completamente. De ponta a ponta ele sabe mexer. Acabei de ver você aí falando, Lucas, como é que eu faço para aceitar o pastor, para ele entrar e não sei o quê? Quer dizer, quantos anos o Lucas tem? O Lucas está com 20 e poucos anos, você com um pouquinho mais que ele, tem que estar pedindo auxílio, só um pouquinho mais. Tem que estar pedindo auxílio. Eu agora mesmo cheguei ali para minha filha, ela tem 18 anos. Eu falei, Tuane, você disse que era só eu clicar e pedir ajuda. Pedir para ele me aceitar. Eu pedi, e agora, o que eu faço? Ela falou, pai, é só esperar. Então, o radical, nesse caso, esse jovem que já vai estar se contrapondo nesse momento em algo que ele já deve estar vivendo normalmente, isso para ele agora não vai ser nenhum tipo de novidade. Mas o que ele tem que fazer? Agora é a hora do jovem inflamar, o radical inflamar, e que venha chamas de Deus através dessas mídias que eles têm acesso, muito mais acesso do que nós. Entende? E não esfriar, não ficar longe, cada vez mais próximo. Amém, pastor. Amém. E uma coisa interessante, pastor, é que nesse período, as oportunidades, porque jovem gosta de ser bem revolucionário, né? As oportunidades de fazer vídeo, de evangelizar através do vídeo, agora é a hora, igual o senhor falou, tem que usar a tecnologia a favor nesse período que a gente está passando, né? É verdade. É verdade. Essa é o que eu te falei no início, né? É a oportunidade que Deus deu para todos esses jovens. Deus está dando uma oportunidade. Ele quer mudar a chavinha, ele quer mudar a forma de evangelizar, a forma de ser pregada a palavra. Eu vejo que o Senhor está trabalhando nesse sentido para que a coisa alcance um nível muito maior. E quem ele vai usar nesse tempo, creio eu, que serão os jovens. Né? Porque eles têm mais afinidade, têm mais expertise com esse tipo de material. E o senhor tem feito algumas lives. Oi, pastor? Sim, sim. Desculpa, pode falar. Não, o senhor tem só feito... que eles têm essa expertise. Sim. O senhor tem feito algumas lives falando sobre essa questão da crença com Deus, do fogo do Espírito, né? Quais seriam os passos que o senhor poderia recomendar, né, nesse período, para ele não esfriar, né? Nós falamos muito sobre a nossa preocupação
da pessoa esfriar nesse momento? E quais são os passos? Mesmo que o senhor já faz lá, o senhor tem a oportunidade, pode falar também, orientando, depois também isso vai ficar gravado, nós vamos passar para outras pessoas, porque é importante o jovem entender qual é a vontade de Deus para a vida dele, né? Amém. Juliano, nós temos aquilo que nós admiramos, né? E Amém. quanto mais eu admiro o Senhor, quanto mais intenso eu sou no Senhor, mais dele fluirá em mim. Então eu creio que nesse tempo, que é um tempo onde nós estamos confinados, para os jovens eles necessitam de solitude com o Senhor. Quanto mais próximos de Deus, mais longe eles estarão do mundo, mais longe eles estarão das coisas que atraem, porque deixa eu falar uma coisa, tem bastante jovem, eu vi que tem bastante jovem aqui nos ouvindo, né, nos vendo, o que está lá fora é prazeroso. O que está lá fora é chamativo, mas também é destruidor. Agora, quando a gente se enche de Deus, quando a gente se enche da presença de Deus, quando a gente tem um tempo a só com o Senhor, o que está lá fora não tem mais interesse nenhum para nós. Eu nunca vi, eu costumo dizer isso, eu faço sempre esse comentário e brincando, né? Eu nunca vi ninguém cheio do Espírito Santo cobiçando mulher alheia. Eu nunca vi ninguém orando em línguas, roubando. Eu nunca vi ninguém cheio do Espírito Santo com problema de pornografia e internet. Não é isso? Então, quanto mais de Deus eu tiver, menos das coisas lá de fora, do mundo que me atraem, eu terei. Então, é como se fosse isso aqui. Hoje, eu estou alinhado. Então, isso aqui é o que eu tenho do mundo, e isso aqui é o que eu tenho de Deus. Mas aí, se eu deixar o mundo crescer, o que eu tenho de Deus vai abaixar. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu deixo o que eu tenho de Deus crescer, se eu vou mexendo da presença dele, mais próximo dele a cada dia, o mundo vai sumindo da minha vida. Entende? Então eu preciso sim ter tempo de solitude com o Senhor, ter tempo com o nosso Deus, para que as coisas que atraem, o que atrai lá fora, o mundo, fique distante de nós. Que vai chegar uma hora que o João vai falar, isso não é para mim, isso não me agrada, isso é completamente diferente do que eu preciso. Eu vou precisar do baile funk para quê? Para ficar doido, para ficar... Eu sou louco por Jesus. E aí eu me encho, eu vou no meu quarto e me encho da presença dele. Entende? Eu creio que é isso. Você estar em solitude com o Senhor. Ter tempo de solitude com o Senhor. Amém. E aproveitando também, né, falando da solitude, hoje nós vivemos um tempo onde a internet tem muitas vozes, né? Muita gente falando, muita gente liberando coisas na internet, mas assim, qual é a importância, pastor, do momento? O senhor já falou isso, os jovens já ouviram isso, mas eu queria bater nessa tecla hoje de novo. Qual é a importância do jovem radical livre ter o conhecimento da palavra? Porque às vezes a gente vê jovem, às vezes algum versículo, mas é porque ele leu ou no Twitter, ou ele leu no Facebook, ou ele leu no Instagram, mas ele no tempo de solitude dele, muitas vezes, ele não ganha tempo estudando a importância disso nesse tempo, né, para o jovem não esfriar o conhecimento da palavra, pastor. Na verdade, Juliano, você colocou uma questão aí que dá para destrinchar aqui por algum tempo. Então, perceba bem, hoje com o avanço da internet, nós temos acesso a diversas informações. Nós temos acesso a diversos pregadores e pregadores bons. Mas você fala da palavra de Deus. A palavra é o alimento, não é verdade? Então nós precisamos nos alimentar, e o jovem precisa se alimentar daquilo que vai trazer vida para ele depois. Não aquilo que vai trazer morte, não aquilo que vai fazer com que ele se sinta mal.
posteriormente. Então, quando nós vemos que hoje muitas são as frases de internet e só para eu ficar ouvindo, depois replicadas pelos jovens. Estão me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Pastor, travou um pouquinho, deixa... Está me ouvindo agora? Irmãos, vão perdoando, que o negócio é ao vivo. Isso, pode dar continuidade, pastor. O senhor está falando das frases da internet, né? Então, o que eu dizia, que há as frases de efeito, né? Então, muita gente pega aquelas frases de efeito de pastores quaisquer que apareçam, né? Que tem muitos que têm muito boa oratória, que até pregam uma boa palavra de Deus, todavia, não estão dentro da que nós pregamos. E aí aquilo é jogado de uma forma aleatória, né, de uma forma sem você estudar o que está sendo falado, e às vezes é contraditório aquilo que a gente está falando. Agora, a palavra ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela vem para nos alimentar. E nós temos que nos alimentar daquilo que está vindo diretamente para nós. Deixa eu te falar algo. Eu faço um desafio. Eu faço um desafio para qualquer um que estiver nos ouvindo agora. Se já ouviu todas as palavras do pastor Hugo, se já ouviu todas as palavras do pastor Wilson, se já ouviu todas as palavras do pastor Aloísio, se já ouviu todas as palavras do pastor Naor, eu não preciso me alimentar no vizinho, na minha casa tem muito alimento e do bom. É aqui o lugar onde eu tenho que comer. Comer, comer. Veja bem, o pastor Aloísio nos ensina. Uma vez ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. Um jovem que fez seminário com ele, chegou e perguntou o seguinte: pastor, eu quero ser assim como o senhor. Então impõe as mãos sobre a minha cabeça e ore por mim nesse momento. E aí o pastor falou assim: filho, você... Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Juliano? Juliano? Oi, pastor. Tá me ouvindo? Travando um pouquinho, mas o pessoal tá falando que a live tá normal. Então o senhor continua liberando o rolo tá aí. Bom. Solta fogo Tá do bom. senhor, fogo então, marimbondo. Mandar fogo, né? Então, como eu dizia, o pastor Aloísio, ele pegou e comentou o seguinte: o rapaz veio até ele e falou assim: eu gostaria de ser assim como o senhor, pregar como o senhor, com expertise que o senhor tem, com a sabedoria que o senhor tem. E o pastor Aloísio chegou e falou para ele assim: irmão, você tem lido os meus livros? Você tem ouvido as minhas palavras? E o irmão disse para ele assim: não, pastor, eu não tenho feito isso diariamente. O que ele quis dizer ali naquele momento? Que nós precisamos comer da carne e beber do sangue. Eu comecei falando que nós somos aquilo que nós comemos, né? Então, nesse momento, nós precisamos nos alimentar da verdadeira palavra, daquilo que nós estamos sendo ensinados. Então, temos o pastor Hugo, temos o pastor Aloísio, temos o pastor Naor, tem o Ricardo Landim, todos esses aí, o pastor Wilson, homens de Deus. Ouçam esses homens de Deus. E eu tenho certeza de ser muito bem alimentado. Me parece que ele está com um probleminha lá de novo. Amém, pastor. Amém. Nós temos muitos pastores, muito alimento, né? Resta o adulto ir até a internet e buscar isso, né? Porque às vezes é fácil você se alimentar daquilo que está ali fácil de alcançar. É igual eu falei do Instagram, né? Você acompanha lá alguns pastores e aí você vai olhando ali os stories deles ali, e aí você vai se alimentar aqui, mas sabendo, nós temos os nossos pastores hoje, né? Inclusive hoje, 10 horas, quero já convidar você aí que está aqui com a gente, 22 horas, pastor Ricardo Landim e a pastora Flávia, né? O amor que pensa, né? O jovem precisa entender
isso, o amor que pensa. Né? A corte precisa pensar dentro da corte para ter um casamento estruturado e um casamento feliz. O meu convite para o jovem depois assistir a live do pastor Ricardo às 22 horas. Né? Então, pastor, mas e pensando agora nessa nova fase agora, que o senhor pode até falar um pouco, né? Do retorno das células, gradualmente, né? Nós vamos começar agora com 10 pessoas. E o que o senhor espera nesse momento, nesse novo início, né? Porque, como o senhor já falou para nós, né? Nada vai ser igual. Nada vai ser igual mais antes dessa paralisação. Né? O que o senhor pode falar a respeito disso? Sim, é como você disse aí, é um início de um novo tempo, onde nós vamos começar algo que vivíamos lá atrás, porém num formato Sim. completamente diferente. Então, o jovem hoje ele precisa se cuidar, ele precisa se precaver. Nós estamos com algo aí fora que é uma verdade, não é uma mentira. Todavia, nós não precisamos morrer de medo disso. Não precisamos estar temendo a isso. Mas precisamos ser prudentes. E ser prudente não é ser irresponsável, né? Eu acho que ensino isso bastante para os irmãos. Então, o medo, ele vai nos trancar dentro de casa. E o medo é do inferno. É algo que Deus criou para nos proteger, mas que Satanás veio trazendo à tona para nos afastar do nosso propósito. Então nós não precisamos ter medo. Todavia, eu também não vou ser imprudente. Eu não vou chegar abraçando, não vou chegar beijando, eu não vou chegar falando de próximo. Se há instruções para que eu possa me proteger e proteger aquele que eu amo, o porquê que eu não vou fazê-lo? Já que eu digo que amo, o mínimo que eu posso fazer é proteger aquele. Então use máscara, lave suas mãos, use o álcool gel, mas não deixe de estar junto com aquela pessoa que você gosta de estar. Seja aquele ao qual Deus te levantou para fazer. E Deus, ele levanta pessoas para serem pessoas comedidas, para serem pessoas que fazem o balanceamento. Nós somos aqueles que vai ser a que está ali no centro. Nós não vamos ser nem os medrosos, como nós temos costume de falar aqui, e nem aqueles imprudentes. Nós vamos estar aqui trazendo o equilíbrio, né? E os nossos jovens, eles serão aqueles que vão fazer isso. Vão chegar trazendo o equilíbrio. Pastor, mas e aqueles que as mães e os pais não querem que participem da célula, porque os pais são ímpios e eles ainda têm um receio de poder pegar essa doença? O que acontece? Vai ou não vai? É claro que não. O pai é autoridade na vida desse jovem. E nós, enquanto cristãos, precisamos nos reportar à autoridade que nos foi colocada. E pai e mãe é autoridade sobre a nossa vida. Amém? Então, os jovens, eles precisam entender isso. Se cuidar é cuidar de quem você ama. E respeitar as autoridades que são designadas a eles. Amém, pastor. Eu vi uma pergunta aqui. Eu vou ser bem sincero com você. O meu aqui tá travando, mas todo mundo falando que o negócio, glória a Deus, você está sendo alimentado e bom alimento, amém? Glória a Deus. Em plenas horas está sendo alimentado com fogo, aleluia. Aleluia. Aí, a Priscila fez uma pergunta, né? Como que nós vamos direcionar e orientar o jovem nesse período que eles estão preocupados e estão com muitas conscientes deles? Né? Como é que a gente pode direcionar esses jovens, pastor? Os jovens, o próprio adulto também, né? Porque todo mundo por isso, né? Primeiro, para orientar em meio às confusões que há na mente das pessoas, nós precisamos saber quais exatamente são essas confusões, né?
eu preciso saber exatamente qual é o problema que o jovem está encarando nesse momento para que eu possa designar. Sim. Um minutinho só. Eu vou derrubar essa live aqui. Irmão, vocês voltem aqui. Os 11 que estão aqui conectados, vocês voltem, tá bom? Rapidinho eu já vou voltar, tá bom? Só um minutinho, pastor. Vai. Oi. Me perdoe, viu, pastor? É que meu celular é uma benção, amém. Mas aí vamos pegar o gancho dessa pergunta da Priscila, né? Ela perguntou o quê? Como que nós podemos orientar o jovem e o adulto? Vamos pegar o gancho do adulto também, porque tem adulto assistindo, líder de célula, né? Nesse momento agora no retorno, pode ser que eles vão estar ansiosos, eles vão estar com medo. O senhor já falou isso um pouquinho, né? Eu sei, lá para trás. Mas como que a gente pode orientar, nós como líderes de célula e nós como líderes de radicais livres? Porque o jovem ele é mais ansioso, né? Como é que a gente pode orientar esses jovens? Olha, Juliano, é muito simples. Primeiro, ela tinha falado algo aí a respeito de confusões, né? Sim. Primeiro a gente precisa saber exatamente quais são essas confusões, né? Para depois direcioná-los em cima disso. Outra coisa é que quando uma pessoa ela não se sente em paz, ela não deve fazer determinado tipo de coisa. Percebe? Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele é a paz. Não é isso? Se eu não sinto paz no meu espírito em fazer, não o faça. Tanto é que eu achei de uma expertise muito grande do pastor Wilson ao dizer o seguinte: não é para obrigar ninguém a fazer nada. Sinta-se à vontade ao fazer. Ou seja, faça enquanto sentir paz. Se não tem paz, não faça, fique em casa. Fique em casa. E o Senhor, no momento correto, ele vai trazer essa pessoa para estar em comunhão conosco novamente. Entende? Mas, em primeiro lugar, a paz de Cristo deve estar reinando conosco. Veja bem, nesse tempo de coronavírus, eu sou do grupo de risco. Né? Os irmãos sabem disso. Mas eu tive que sair daqui para o prédio lá em Mairiporã. Irmãos, em paz. Eu fui descansando. Eu fui fazendo aquilo que eu me sinto bem ao fazer. Porque eu sei, se for para acontecer algo, é porque eu terminei o meu propósito. Agora, se eu não terminei o meu propósito, o Senhor não vai me levar nesse momento. Entende? E eu sinto paz em fazer o que faço. Então, sinta paz em fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas alguém quer fazer alguma pergunta aí em relação ao tema, em relação a alguma outra dúvida? Os jovens, eu vou dizer para falar a verdade, né? Eu e o pastor, a gente está cobrando essas perguntas já há 2 dias já. Mas os jovens não falaram nada, né? Mas amém, se você quiser fazer a pergunta agora aqui no chatzinho, você pode fazer, tá bom? Pode ser de qualquer assunto, né? Se o pastor não souber responder, acho difícil, né? O pastor é homem sábio, aleluia. Oh, Deus. Me capacita, Jesus. Amém. Pastor, falando sobre as suas lives, né? Eu brinquei com o senhor dar um spoiler da sua live de amanhã para dar uma atiçada no pessoal, para o pessoal convocar todo mundo, mandar o link do Instagram para chamar o pessoal para assistir. Né? O que o senhor pode falar? Dar um spoiler aí. Não precisa falar tudo, mas dá um pequeno spoiler aí do que vai ser falado amanhã. Olha, eu quero falar para você amanhã a respeito de fé e dúvida. Né? Como que nós confrontamos, nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, andar em fé e andar em dúvida. É muito simples. Uma coisa é contramão da outra. Uma coisa vai para um lado e outra vai para o outro. Agora, se você quiser saber mais, eu quero entrar em detalhes com você. Amanhã, às 8 horas, eu vou falar a respeito disso. Aí, irmão, ó, você não pode perder, hein? 20 horas, live com o pastor Euler, né? Toda terça-feira ele tem sido ali, liberado palavras sobre nós, aí tem sido uma bênção. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, irmão? Vocês estão muito tímidos. Quem já perguntou pode perguntar de novo. É o Abner que quer perguntar, viu, Juliano?
É o Abner? Então O pergunta aí, Abner. Abner. Pergunta, Abner. Pergunta, Abner. Solta a Como orientar voz. os jovens a vencer o medo da questão do desemprego, já que Hum, nessa fase é muito complicado arrumar um trabalho? e aí, pastor? Como que a gente pode orientar o jovem? Muito simples. Essa pergunta é muito simples de se responder. Se você Amém. assistir a minha live amanhã, você vai entender por que é simples. Agora preste bem atenção. A palavra de Deus diz que uma porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. Amém. E uma porta que Deus fechar, ninguém vai abrir. Então, que o jovem hoje, que está achando que está complicado arrumar emprego, que ele tenha fé, que a porta que Deus abriu para ele, na hora certa, ele vai conseguir entrar, porque ninguém vai fechar essa porta. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Ele não precisa temer nada. Quem vai na frente dele é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem mais quer fazer pergunta aí, pastor? Pessoal aqui em casa quer fazer? Os bastidores aqui, né? Como ser Pastor o aqui da ID pastora. nesse Isso. tempo de quarentena? Muito boa pergunta da minha doce esposa. Aleluia. Então preste atenção. Eu não sei se os irmãos têm visto, mas em todo culto que nós estamos fazendo, eu tenho feito apelo para pessoas aceitarem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Sim ou não? Tenho feito isso em quase todos os cultos. O ID nada mais é do que pregar o evangelho para aqueles que não conhecem ao Senhor. É pregar Jesus para aqueles que não conhecem ao Senhor. Então nós estamos pregando a verdade, nós estamos pregando o alimento, nós estamos pregando a palavra. E agora o poder de alcance disso é enorme, está chegando em outros lugares que você nem imagina. E pessoas estão aceitando. Então, recentemente, eu recebi uma mensagem aqui de um colega que estudou comigo em 2008 na faculdade. E ele disse o seguinte: que dia que é a sua live? Eu preciso estar vendo as suas ministrações. Porque essa última que você fez, eu assisti 3 vezes. Eu tive que assisti-la 3 vezes. Então, veja só, esse rapaz eu não via desde 2008, tem 12 anos. E nós chegamos até ele. Entende? Agora, quantas outras pessoas nós não estamos chegando? O que nós precisamos respondendo a pergunta, é mudar a nossa chavinha e saber que agora eu não preciso estar lá. Quem precisa estar lá é o Senhor, através da nossa boca, através da nossa autoridade, através da nossa ousadia, chegando nas casas. Quando você aí que está me ouvindo agora, são 11 pessoas. Imagine que se você, essas 12 agora, 12 pessoas que estão nos assistindo nesse momento, se cada um chamar mais 2 amigos, serão 36 pessoas que talvez não conheçam a Jesus, que nós estaremos chegando até a casa deles. Esse é o ID, esse é o verdadeiro ID. O evangelho chegará em todas as casas no nome poderoso de Jesus. Esse é o tempo. Amém, pastor. A Heloísa está tentando fazer a pergunta no chatzinho, aí ela não está conseguindo. Heloísa, manda no meu WhatsApp, o Lucas vai ler aqui, e aí eu passo a pergunta aqui para o pastor, enquanto eu pergunto algo para ele. Então, pastor, aí falando dessa questão do ID, né? Nós temos a oportunidade agora, nos grupos da família, de mandar o link do culto, de mandar o link da live, né? Nós temos a oportunidade de fazer um vídeo falando assim, ó, declarando João 3,16 na vida da pessoa e falando para ela, olha, você quer conhecer Jesus? O alcance é muito maior nesse período, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O amor de Deus é tão grande sobre nossas vidas, né, Juliana? E sobre a vida desses jovens, principalmente desses jovens, porque ele está dando oportunidade de chegar às pessoas e falar o quanto elas são amadas por Deus nesse tempo. A oportunidade que esse jovem tem. Agora, vamos voltar a, sei lá, 20 anos atrás, enquanto nós éramos jovens assim. Nós tínhamos a oportunidade de, numa segunda-feira, estar falando com 10 famílias
ao mesmo tempo do amor de Deus? Era muito mais difícil, né? Sim, sim. Era muito mais difícil. E esses jovens têm essa oportunidade hoje. Faz um grupo aí de bastante pessoas e começa a falar do amor de Deus, falar o quanto eles são amados, que eles são filhos, né? Que eles já foram perdoados, são justificados. Isso é poderoso. Nós estamos com uma arma muito grande nas mãos. Amém, pastor. Ó, a pergunta aqui da Heloísa, ela perguntou algo assim. O senhor estava falando antes, foi até eu que puxei essa pergunta, né? Que nós gostamos de... Eles acompanham outros pastores, né? E outras denominações. O senhor acha... A pergunta é, acha errado ou ruim, mesmo que também fique dentro das coisas da casa também? Ou seja, vamos resumir, eu acompanho todos os nossos pastores, mas eu também ouço ainda outros pastores, outras denominações. O que o senhor pensa a respeito disso? Não, eu não vou dizer que tem certo ou que tem errado, né? Amém. Não estou aqui para fazer esse tipo de apontamento. Mas eu estou aqui para instruí-los no seguinte. Se você já ouviu, foi o que eu falei há pouco, né? Se uma pessoa já ouviu tudo do pastor Aloysio, tudo do pastor Naur, tudo do pastor Hugo, tudo do pastor Landim, aí ela tem condições de buscar uma outra fonte de informação. Agora, se não ouviu, para que ouvir? Pastor, eu vou estar pecando se eu fizer isso? Claro que não. Você não está pecando, você é amado do mesmo jeito, nós vamos amar você do mesmo jeito, o Senhor te ama do mesmo jeito, mas cuidado com o que é ensinado. Cuidado com o que é ensinado. Porque muitas coisas que nós ouvimos, elas vão entrar em conflito com o que você está aprendendo aqui. Entende? E pode não ser bom para você. Amém, pastor. E lembrando sempre que né, nós como liderança, nós não estamos falando, igual o pastor falou, que é certo ou é errado. Nós estamos orientando você a comer da comida que está na sua mesa, né? Aquilo que está sendo servido para você todo dia. Igual eu falei também, estava conversando com os jovens, né? O pastor Wilson faz uma live de oração todo dia, de segunda a sábado, né? Declarando o extermínio do vírus, sobre salvação, sobre tudo, né? Então, participe disso também. Às vezes você está em casa aí nessa quarentena, não está estudando, vai lá, coloca no YouTube, agora tem o YouTube, coloca no Instagram, para você poder desfrutar daquilo que você está sendo direcionado. Porque uma coisa também, pastor, que é importante falar, nós temos existe uma bênção liberada na questão da autoridade. Né? Nós temos uma autoridade sobre nós, de governo, né, que é o pastor Wilson, e sobre a vida dele, pastor Aloysio, e assim, né, nós temos a hierarquia. Né, e o Senhor abençoa isso. Né, o Senhor derrama bênção sobre isso. Né? Sim, não tenha dúvida disso. Voltando àquele assunto, Juliano, eu só queria colocar um adendo pequeno, né? Eu fico imaginando assim, imagine a sua esposa, a minha esposa, né? A mãe da Heloísa, a mãe de outros jovens, eles fazem uma mesa seleta para os filhos. E aí os filhos, nesse momento, falam assim, não, hoje eu não quero me alimentar aqui. Eu vou me alimentar na casa do meu vizinho. E eu quero dizer algo para vocês. O Senhor, Ele tem colocado sempre mesas seletas para que vocês se alimentem. Amém. Você não precisa ir na casa do vizinho se alimentar. Não precisa. Amém. Que o Senhor tem dado o alimento poderoso, maná do céu, para nós nesses dias. Principalmente nesse tempo de pandemia. Amém? Amém, pastor. Amém. E uma coisa que eu ouvi num filme esse final de semana, a grama do vizinho só é mais verde porque ele rega a grama, né?
É verdade, muito bem Né? colocado. Então, se você não rega o que você tem, lógico que sempre de lá vai ser bom, sempre de lá vai parecer que atrai mais, né? É, Mas uma coisa também que nós temos que entender, nós temos que crer que sobre a vida do pastor Aloysio, sobre a vida do pastor Wilson, existe a bênção do Senhor. E foram colocados para abençoar a nossa vida, como Radical Livre. Tem o pastor Ricardo Landim agora, que tem feito um trabalho excelente. Né? Nós vemos a preocupação dele nessas lives de gerar jovens radicais livres com uma mentalidade diferente do mundo. Jovens que realmente vão fazer a diferença, não porque sabem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas porque sabem ser Jesus nos momentos difíceis, né? o pastor Ricardo Landim, eu tive o privilégio, né? Tanto ele quanto o pastor Hugo, de ter aula com esses pastores no seminário, né? E eu vejo assim Deus falando através desses irmãos, desses pastores. E o pastor Landim, ele nos ensinou algo ali que eu levo para a minha vida. Que é aquilo que você prega, o evangelho que é pregado hoje, a gente fica falando muito de transformação, nós falamos do poder, nós falamos da unção, e ele resumiu tudo isso numa coisa muito simples, muito básica, que é inserir Cristo onde falta Cristo. Amém. Então, preste bem atenção. Isso não foi lá fora que eu achei, foi aqui dentro, foi na nossa casa. Eu preciso Sim. inserir Cristo em mim. Aonde está faltando Cristo? Ah, eu tenho problema, eu enquanto filho, tenho problema com meu pai. Eu enquanto um adolescente, um jovem, eu não consigo arrumar emprego. Eu vivo naqueles picos, né? A inconstância. Eu vivo naquela inconstância. Aonde é que está faltando Cristo? Exatamente ali. Então isso o pastor Ricardo ele nos ensinou. Né? Ele Amém. veio colocar assim nas nossas mãos. O que nós precisamos, o verdadeiro evangelho, é inserir Cristo onde falta Cristo. Olha só que poderoso que é isso. Amém, Não é, pastor. irmãos? Amém. Sim. Amém. Amém. Uma pergunta aqui do Abner, pastor, ó. Em pontos simples e práticos, como eu posso ter um tempo de qualidade no meu devocional? Eu creio que isso é uma questão que pega muitas vezes o jovem. E aí teve uma pergunta, não sei se foi da pastora lá em cima, se foi, me perdoe, viu, pastora? Não lembro se foi a senhora. Como que a gente pode ter uma vida devocional diante dessa crise? Porque você está em casa, a preguiça vem. Né? Vamos ser sinceros, tem muita gente que vai acordar mais tarde, que não está estudando, muitas vezes não está trabalhando, né? Então, juntando duas perguntas, né? Como ter uma vida devocional e de disciplina nesse período, né? Nesse tempo, pastor? E os passos práticos para isso? Tá, vamos tentar É a pastora, responder. assim. Vamos tentar responder a do Abner primeiro. Como ter essa Tá. prática de estar com o Senhor, né? Devocional, isso. De ter esse devocional com o Senhor. Então vamos Sim. lá. Se você tem um horário que você costuma acordar. E como você divide o seu dia dentro de todos os horários que você tem, nas 12, 14 horas do dia que você vai desfrutar. Como que você divide? Então você vai colocar aquilo que é essencial. Lembra da palavra que foi pregada nesse final de semana? Nós precisamos primeiro diagnosticar o que é essencial para mim e o que é menos essencial. Então eu vou tirar um pouco do tempo do que é menos essencial para colocar aquilo que é mais essencial. E o que é mais essencial? A presença de Deus. O meu tempo de solitude com o Senhor. Né? Eu estou tentando me organizar nesse tempo aqui. Eu estou tentando me organizar porque eu gosto de fazer leitura. Eu gosto de orar durante o dia. Tem vezes que eu paro, eu venho para o meu quarto, eu começo a ouvir palavras. Sabe? Então tem coisas que nós precisamos organizar o nosso tempo. Quanto mais nós tivermos do Senhor, menos nós teremos do mundo. Isso é um fato. Então, precisamos nos organizar. Me lembro uma vez que um pastor, ele pregou algo que ficou gravado na minha mente, né?
E uma dessas coisas que ele falava, e um dos pontos, foi a organização. Nós precisamos nos organizar. E dentro dessa organização, dentro desse cronograma do dia, da semana, nós temos que ter um tempo sim para o Senhor. Nós não temos lá 1 hora para almoço? Sim. Que foi designado, nem foi por você, às vezes é designado por outra pessoa. Não é Sim. isso? Mas alguém organizou essa 1 hora de almoço. Então, nessa 1 hora de almoço, você vai comer no máximo aí 15, 20 minutos. Tire os outros 40 para ter esse devocional com o Senhor. Para ter esse tempo com o Senhor. Tem muitas pessoas que tiram aí 30, 40 minutos de caminhada. E por que não caminhar orando e ouvindo a palavra? Por que não fazer isso? Então é uma questão de nos adequarmos, de nos organizarmos. Então veja bem, lembrei dos 3 pontos que o pastor havia colocado no momento. Planejamento, organização e controle. Precisamos nos planejar, nos organizar para sermos pessoas controladas. Amém? Amém? E a da Mônica foi? A da pastora foi na questão desse tempo, a preguiça vem e como que tem uma vida de disciplina, né? Oh, meu Deus do céu. Aí você pode deixar que eu vou resolver com ela, vou impor as mãos. Nós vamos orar juntos. Mas não foi dela que ela perguntou, pastor. Foi em relação às pessoas, né? É um tempo onde as pessoas ficam realmente, Juliana, elas ficam mais preguiçosas, ficam mais cansadas, parece que dá mais cansado, né? Ficam cansadas de descansar. Precisamos superar. Precisamos nos levantar. Precisamos fazer, não aguento isso. Não aguento isso, vou fazer alguma coisa. Como é que a gente ora? Como é que o pessoal da videira ora? Ele ora andando, não é isso? Sim. Você já viu alguém andar, dormir? Não. O dormir cai duro lá, né? Não é? É difícil. Então, nessa hora que vem a preguiça, levanta, começa a caminhar e começa a orar. Vai às 11h50 guerrear com o pastor Wilson, pega o celular assim na mão e começa a andar de um lado para o outro. Você vai vencer qualquer cansaço. É isso aí. Amém, vai vencer qualquer preguiça. Amém. O Diego, ele fez uma afirmação ali, e é verdade. Ele falou assim, as redes sociais consomem demais o tempo. Né? E aí eu vou dizer mais, não só as redes sociais, esses aplicativos de live stream aí, né? Netflix, Amazon Prime, e por aí vai, né? HBO Go, tem um monte de coisa aí. E se o jovem ele ficar maratonando, ele vai ter tempo para assistir de tudo, mas não vai ter tempo de qualidade com o Senhor. Exatamente. Né? E não é a quantidade de coisas que você faz, não vai resumir na qualidade de coisas que você aprendeu. Né? Sim, então, é o que eu falei. Se organize durante o dia com aquilo que é essencial, né? Tente se organizar com aquilo que é essencial para a sua vida e tenha qualidade naquilo que você vai fazer. Não precisa fazer 200 mil coisas. Façam 20, mas façam 20 com excelência. 20 coisas com excelência. Né? E de preferência essas 20 coisas voltadas à proximidade do nosso Deus. Né? Amém, pastor. Glória a Deus. Mas alguém tem alguma pergunta aí, irmãos? Quem? A gente já respondeu. A Priscila, respondemos a pergunta dela aí. A Andrea comentou aqui. Se não respondeu ainda, pode perguntar de novo, Priscila. Eu acho que era prática, não foi? Eu acho que a pergunta da Mônica foi bem de encontro com a da Priscila, né? Foi parecida? Amém. Amém, pastor. Glória a Deus, pastor. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ah, tá. Pastor, como explicar de forma prática que a bondade do Senhor não se resume em acontecimentos? Como aquela pergunta que todo crente já ouviu. Se Deus é tão bom, por que tem fome na África? Por que o coronavírus aconteceu? Né? É uma pergunta que sempre é feita, né, pastor? Principalmente quando a pessoa quer cutucar ou quer indagar a sua fé, indagar quem é o seu Deus, né? Quem que você serve, né? Só me repete novamente o início da pergunta que eu perdi. Deixa eu pegar aqui, pastor. Só um minutinho. Como explicar de forma prática a bondade do Senhor que não se resume em acontecimentos? Como que a gente
pode explicar isso? Experimentando. O amor Amém. de Deus não se explica, se experimenta. Se experimenta. O que nós sabemos, ele nos ama, e nos ama incondicionalmente. Mas, pastor, como que ele nos ama e está morrendo pessoas na África? Muito simples. Estão morrendo pessoas na África, mas você estava morto, ele te salvou. Ele te retirou do inferno e falou, agora você vai comer do bom e do melhor. Olha só, ele deu o seu filho para que... seu filho que não tinha pecado algum, para levar os nossos pecados e hoje você poder falar assim, eu sou livre. Eu sou abençoado, eu sou amado. Ele te ama, independente do que você veja, do que você não veja, ele te ama e é um fato. Agora, isso não se explica. O amor de Deus não se explica. Se experimenta. É como o ar. O ar você não explica. Você experimenta. E se você não experimentar, se você não respirar, não encher os seus pulmões com o ar, você morre. A mesma coisa é do amor de Deus. Se você não tem o amor de Deus, muito provavelmente, amanhã ou depois, nós somos aqueles que estão parados, mortos. E nós precisamos disso, mas precisamos entender. Não é porque eu não estou vendo que não está acontecendo. O Senhor te ama. E ponto final. Isso é crer. Isso é acreditar. Amém? Amém? Eu creio, independente das circunstâncias, independente do que eu estou vendo lá fora, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de Mairiporã, Deus tem cuidado de Osasco, Deus tem cuidado de Carapicuíba, de Barueri. Deus tem cuidado de nós. Tem nos mantido, tem nos trazido a provisão. Tem feito, o Senhor tem feito, porque nos ama. Amém. Eu vou fazer a pergunta do Abner, porque ele já fez essa pergunta 3 vezes. Se eu não fizer, ele vai perguntar. Pastor, quais foram os maiores e melhores ensinamentos que o senhor aprendeu sobre Jesus? Maiores ensinamentos... Responda ao Abner. Abner, meu irmão, o maior ensinamento que eu tive com o Senhor Jesus foi 2 pontos. Dar liberdade para ele agir na minha vida. Esse foi o melhor ensinamento. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixar ele agir na minha vida. Amém. Amém, pastor. Amém. Irmãos, para mim é motivo de grande alegria, né? Ter o pastor Euler aqui, eu sei da agenda dele, ele tem os compromissos dele, mesmo diante da quarentena, ele tem muitos compromissos, né? De reunião com o pastor Hugo também, né? E ele tirou esse tempinho aqui para poder estar aqui com a gente, falando, participando, né? Declarou uma palavra sobre nós aí, como ser radical livre nesse tempo, respondeu as nossas perguntas também, e não vai ficar por aqui. Nós vamos fazer uma outra live, né? Com outro tema. Por quê? Eu creio que eu estava falando muito sobre a nossa casa, a nossa grama. Então eu quero dizer algo para você, jovem radical livre de Mairiporã. Honre a sua casa, né? Honre o seu jardim, regue o seu jardim, né? Tem o Juliano, tem o Lucas, que é o seu líder, tem a Andréia também, tem o pastor, tem a pastora, daqui a pouco vão surgir outros líderes, né? E você precisa honrá-los, né? Honre a vida deles, ouça eles, né? Ore pela vida deles, porque é o que o Senhor deu para vocês nesse tempo, né? O Senhor não faz nada ao acaso. Ele colocou esse tempo, você em Mairiporã, e me colocou em Mairiporã, o pastor Euler em Mairiporã, para nós caminharmos juntos e estruturarmos algo juntos, né, nessa cidade. Amém? Amém, pastor? Amém. É isso mesmo, irmãos. A graça e a paz, pastor Aloysio. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, pastor Aloysio. Glória a Deus. Olha aí, falamos dele hoje, hein? Sim, falamos. Glória a Deus. Então, pastor, o que eu gostaria, né, esse encerramento aí, que o senhor declarasse uma palavra sobre o Radicais Livres em Mairiporã. Nós sabemos que nós estamos estruturando o Radicais Livres, nós temos um alvo para esse ano, em nome de Jesus, independente de Covid-19, nós vamos alcançar esse alvo para a glória do Senhor, que são 4 células,
né, para nós podermos iniciar um culto de RL Live, começar toda uma estrutura que funciona em outras igrejas que já tem um tamanho maior, né? Então, queria que o senhor declarasse uma palavra, deixasse uma palavra para nós aqui, né, para nos abençoar também, e depois orasse também por nós. Amém. Irmãos, radicais livres de Mairiporã, eu quero deixar algo aqui para vocês. O seguinte, o Senhor preparou esse tempo. Amém. Para usar você com autoridade, para usar você com unção, e para usar você principalmente com todo esse conhecimento que você já tem do que nós estamos vivendo agora. Eu quero te dizer que nada do que está acontecendo vai te afastar do propósito de Deus. Há uma nuvem sobre nós. Há algo poderoso sobre nossas vidas. Algo foi liberado no começo desse ano sobre nós. E vocês vão edificar a igreja do Senhor Jesus. Aquela região de Mairiporã, todos os jovens serão tomados, porque a presença de Deus será vista através de você. Aleluia. Você vai refletir a imagem de Deus nos jovens de Mairiporã. Então, creia nisso. Não fique olhando a circunstância. Não olhe para a grama do vizinho, assim como disse o Juliano. Olhe para aquilo que o Senhor o separou. Todas as vezes que você tiver dúvida, faça como o nosso pastor Aloísio nos ensinou. A dúvida chega e vai falar assim, agora eu vou parar, eu vou desistir. Deixe para desistir no dia seguinte. E no dia seguinte, quando chegar, deixe para desistir no dia seguinte. E quando chegar outro dia, deixe para desistir no dia seguinte. Porque é assim que nós vamos vencer. É um dia após outro. E o Senhor, Ele colocou grandes coisas nas suas mãos. É só acreditar nisso. Creia nisso. Porque o Senhor não é um Deus que minta. Ele é um Deus de verdade. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o alimento. Então, somente olhe para a cruz. Você é amado, você é filho, você foi separado para viver e desfrutar do melhor do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, pastor. Quero orar por você nesse momento. Amém. Senhor Jesus, aonde a minha voz chegar agora, Senhor, leva o seu descanso, que a sua graça venha resplandecer sobre a vida desses jovens, que o favor de Deus seja absoluto na vida de cada um deles, e eles possam, Senhor, mesmo nesse tempo, onde há contradições, eles possam viver o melhor do Senhor. Eles possam ser plenamente favorecidos, porque assim a sua palavra diz. Então, Senhor, eu os abençoo e declaro cumprimentos de propósitos sendo restaurados, cumprimento de propósitos sendo confirmados nesses dias. E o favor, a abundância da chuva chegando a cada casa aqui, no nome poderoso de Jesus. Vocês são abençoados. Abençoados, filhos amados. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém, pastor. Eu quero agradecer ao senhor pelo tempo aí, por ter topado, né, fazer essa live aí comigo. Para nós, como Radicais Livres, eu posso dizer, né, Juliano, para mim eu fiquei muito feliz, né, ter essa oportunidade com o senhor, né, o senhor é um paizão aqui para nós, né, e para os Radicais Livres também né, e nós temos aprendido a amar o senhor a cada dia, e isso, fazer essa live, qual foi a minha intenção? Trazer o senhor mais próximo ainda dos Radicais Livres, né, para que eles possam olhar para o Senhor, e quando o senhor aparecer numa live, quando o senhor aparecer num culto radical livre aqui, presencial, eles olhem para o senhor, tendo fome, tendo sede daquilo que vai ser liberado através da vida do senhor. Amém. Né? Tem sido assim na minha vida, né, eu posso dizer isso para o senhor,
E para mim foi muito especial ter essa live aqui com o senhor. Agradeço os irmãos que entraram aí, que participaram com as perguntas. Se você ainda tem mais alguma pergunta, manda no meu particular do WhatsApp, eu mando para o pastor, ou manda direto para o pastor também, não tem problema. Amém, pastor? Amém. Foi poderoso para mim também, um desafio grandiosíssimo. E faz parte do nosso aprendizado, né? Fico muito Amém, feliz pastor. por ter ficado aqui com os irmãos, por ter compartilhado algo com os irmãos. Fico bastante contente com isso. Amém. 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 Irmãos, Deus abençoe vocês, né? Que a cada dia você possa buscar aí os canais, como nós já falamos, pastor Aloysio, pastor Wilson, pastor Naor, pastor Ricardo Landim, lembrando, às 22 horas tem live do pastor Ricardo Landim falando do tema O Amor que Pensa, né? Então, você que está em corte aí, ou está sonhando numa corte, ouça o pastor Ricardo e a pastora Flávia, ouçam o que eles têm a dizer. O amor que pensa é algo que pode ajudar você lá no seu casamento a não ter problema. Amém? Amém, Tem live do irmãos. pastor Euler também amanhã, 20 horas. Não esqueça, amém? Glória a Deus. Radicais livres. Urra! Amém.